Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo de hoje, que é sobre o trabalho invisível. Para isso, recebemos no estúdio a psicóloga Marisa Elias. Marisa, seja muito bem-vinda ao Informativo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para a gente iniciar essa conversa, eu queria te perguntar, para quem não conhece, o que se trata nesse trabalho invisível, o que significa o termo? A gente viu uma reportagem a respeito de uma produtora. Para ficar fácil do pessoal que está nos acompanhando entender, no caso dela, o que seria esse trabalho invisível? Vamos pensar que o trabalho invisível é aquele que não é reconhecido, é aquele que não é pago em geral. Então, se nós pensarmos na produtora rural, ela está ali trabalhando no campo, fazendo todas as atividades que qualquer outro trabalhador faria. Quando ela chega na casa dela, ela tem outras tarefas para serem cumpridas, que em geral são responsabilidade da mulher. Na nossa sociedade ainda se entende que o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado da família, o trabalho de cuidar das crianças, a responsabilidade em geral do lar fica na responsabilidade das mulheres. E esse trabalho não é remunerado, então ele é invisível, ele não é valorizado, ele não é reconhecido. Então é costume pensar, você trabalha, quando se pergunta para uma mulher que, por exemplo, trabalha só em casa? É só em casa? E não é só em casa, porque é um trabalho desgastante, é um trabalho que ocupa o tempo todo, né? Existem estudos que falam, inclusive, da responsabilidade sobre o lar, porque não são só as tarefas domésticas, né? Limpar a casa, fazer a comida, mas também a responsabilidade de cuidar de todas as coisas que tem ali. Pensar na comida que tem que comprar, pensar na roupa que tem que lavar, nas coisas que tem que ser consertadas. Todas as responsabilidades ficam a cargo, em geral, na nossa sociedade, às mulheres. E esse trabalho é invisibilizado. Marisa, e como mudar esse cenário? É um trabalho. Nós vivemos um período em que, cada vez mais, as mulheres entram no mercado de trabalho, se permitem esse direito de exercer o trabalho. Infelizmente, nós ainda não temos uma cultura que contribui para que ela não tenha que ser prejudicada nesse processo, porque ela ainda volta para casa e tem que cuidar de todas as outras responsabilidades. É preciso uma mudança cultural. E isso é um processo que, infelizmente, é muito lento, porque demanda uma mudança de pensamento, né? Desses papéis que são designados pela cultura como femininos ou masculinos. Então, é preciso mudar a forma como nós educamos as crianças para que não se entenda que o trabalho feminino seria o trabalho doméstico. É um trabalho da família, é o trabalho de todos que estão nessa casa e não um trabalho necessariamente das mulheres, né? Para que esse trabalho possa, então, ser valorizado, para que ele possa ser reconhecido. Existem até tentativas de se pagar, né, para as mulheres também exercerem essas funções. Mas é preciso que a gente comece a pensar na educação de uma forma diferente, pensar em ensinar para as crianças tarefas iguais. As meninas são ensinadas desde cedo a cuidar, né? Vai brincar de boneca, cuidando da boneca, sendo a mãezinha da boneca e cuidando das outras coisas. E os meninos são ensinados a brincar de carro, de aventura, de outras coisas. Então vamos mudar esses parâmetros, porque meninos também talvez sejam pais, eles exercerão outras funções e todos têm função dentro de casa. Então é preciso que a gente mude esses processos, né? Entendendo que todas as crianças têm capacidade de aprender todas as tarefas e serem pessoas úteis no futuro. Porque o jovem chega na sua idade adulta e às vezes ele não sabe como cuidar de uma casa, não sabe como cuidar da sua alimentação, não sabe como cuidar da sua vida. É uma coisa importante de se fazer, né, no processo educativo. A gente vê, às vezes, os estudantes, os alunos da faculdade mesmo, quando tem que vir para uma cidade diferente, vai estudar e não sabe o que fazer, se sentem completamente perdidos, porque não entendem que tem que lavar uma louça, que tem que trocar uma roupa de cama, para que isso serve. Marisa, e no curto prazo? Como a gente pode dizer, né, onde que essa valorização deve começar, onde ela não acontece e deveria? Uma pergunta difícil, no curto prazo, né? No curto prazo é isso que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre isso, debatendo sobre isso, as mulheres falando sobre isso, né? E não se colocando nesse lugar, também se rebelando um pouco e dizendo que as tarefas têm que ser distribuídas igualmente.
Eu tive um episódio interessante numa sala de aula falando sobre isso, né, de que as mulheres ainda assumem muitas coisas, e uma aluna levantou a mão: não, professora, na minha casa é tudo diferente, porque eu sou casada, tenho um marido, tenho um filho, e lá todo mundo tem suas tarefas, todo mundo faz igualmente. Eu falei: e quem divide as tarefas? Aí ela parou e pensou: sou eu. Quer dizer, ela continua assumindo essa responsabilidade. Então nós precisamos nos rebelar um pouco e dizer não. Né? Dizer que as outras pessoas da família também podem assumir, não se colocar nesse lugar de excessos, né? Para cuidar da sua própria saúde, porque chega um momento que não dá mais para fazer. Então, no dia a dia, é refletir sobre essas ações, né? Refletir sobre os nossos comportamentos para que a gente possa mudar a sociedade e não prejudicar a saúde e a vida das pessoas. Marisa, agora eu te convido a assistir um material, né, que a nossa equipe preparou sobre esse assunto, porque a nossa repórter Andréa Rochael foi às ruas ver o que a população pensa sobre esse assunto. Confira. O que você acha desse trabalho invisível da mulher? Extremamente importante. Acho curioso, porque de fato é muito invisível. Precisou da minha mãe falar pra gente: tô fazendo isso, gente, então gostaria da ajuda de vocês. E de fato é uma coisa que precisa de mais atenção mesmo. Não é fácil, até porque na maioria das vezes a gente não tem ajuda muito do homem, né? Então a gente tem que buscar força de onde não tem para poder seguir, né? Tudo em casa só, faço no meu serviço também, lavo, passo, arrumo, cozinho. Vendo esse recado das pessoas, né, da população, qual mensagem que você deixa, né, qual reflexão, enquanto psicólogo, né, o que você recomenda para as pessoas, né, pensando nessa mudança de cenário? Vamos pensar nos parceiros, né? Uma das entrevistadas disse: me ajuda. Ninguém ajuda, todos ajudam. Então não é vantagem nenhuma o parceiro ajudar nas tarefas, ele tem que contribuir nas tarefas porque é a tarefa dele. E sendo assim, a gente precisa exigir que todos cumpram e não assumir isso como naturalidade. Excelente, Marisa, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada. Nós que agradecemos.